E aí? Mas eu quero começar o programa de hoje fazendo uma reclamação pro pessoal da NASCAR Brasil. A gente já tá no domingo à noite, que é a hora que eu tô gravando esse programa, e ainda não saiu a classificação atualizada. E é uma coisa que eu gostaria muito de ver. Eu quero ver o quanto que o Rafa Dias subiu depois das duas vitórias que ele conquistou na etapa de Cascavel, que aliás também foram as duas primeiras vitórias dele na temporada. Então, pessoal da NASCAR Brasil, ajuda nós aí, por favor. Enquanto essa ajuda não chega, vamos falar um pouquinho do que foram essas performances do Rafa Dias no fim de semana. Caramba, eu tava preparando um programa todo pra falar sobre o Júlio Campos e o Léo Torres, a dupla quase imbatível dessa temporada. Estavam invictos desde a etapa de Interlagos, desde terem vencido a segunda etapa de Interlagos, venceram o Léo Torres venceu a primeira etapa de Londrina, o Júlio venceu o Night Challenge, que foi a segunda corrida daquele evento no Paraná, e estavam ali pra ganhar de novo. De repente chega esse rapaz do carro número 11 e derrota os dois, um numa corrida e o outro na outra. Já que os dois fazem a parceria, eles tomaram essa surra juntos. E vou falar que foi uma surra bem dada, porque o Rafa Dias pilotou de um jeito sensacional, assim. Não vou dizer que só porque ele ganhou as duas corridas. Pela pilotagem que ele fez. Passou a segunda corrida que ele ganhou em Cascavel, foi por fora, passando o Léo Torres na curva do Bastião. Mas a melhor manobra pra mim, que fez ele ser um destaque pra mim nesse fim de semana, foi a da primeira corrida. Tava lá o Vitor Gens e o Júlio Campos lado a lado. De repente, do nada aparece o nosso piloto favorito do dia, se enfiando no meio e passando por dentro. Ali valeu o fim de semana, valeu o aplauso. Só não dou o prêmio de ultrapassagem no fim de semana, porque o Edgar Bueno Neto passou 3 de uma vez na corrida 2. Chegou aí de 6 para terceiro momentaneamente, depois de passar ali o Arthur Gama, o Rafa Reis e o Alex Sage. Todo mundo sofreu com um golpe fatal por dentro do Edgar Bueno Neto. Pena que ele foi desclassificado, depois uma manobra justa. Ele espremeu o Arthur Gama numa outra disputa, que fez o piloto da NASCAR Brasil / Stock Series passar pela área de escape. Ali realmente tinha que punir, porque se a gente for ver na imagem, tem um desnível na tomada daquela curva para a esquerda. Então o piloto, se tiver um incidente grande, acaba decolando nesse pequeno desnível. Foi até que o carro do Arthur Gama fez. Na hora depois que ele passou reto na espremida do Edgar, o carro deu uma decoladinha, deu uma saidinha do chão. E assim, se fosse uma disputa com os dois espremendo um ao outro, vamos dizer assim, que os dois fossem para fora da pista, se desse uma rodada ali do Edgar e o Arthur saindo também junto, se o Edgar virasse um pouquinho para a esquerda e batesse no carro do Arthur e saísse rodando, os dois vão sofrer esse acidente com a decoladinha. Então essa punição foi certa e serviu como aviso dos perigos que Cascavel tem. Resumindo, é uma punição do tipo, não faça isso de novo, cara. Eu tô te punindo para te avisar. Essa manobra é perigosa, então não faça isso de novo. Sei que os comissários de prova devem ter pensado isso, na minha opinião. E falando aqui em opinião, tá na hora de chamar aqui um rapaz, cara, que eu gostaria de chamar há muito tempo. Eu chamei ele para participar de um outro R final, por problemas de agenda ele não pôde estar, mas quando fala NASCAR na frente dele, ele fica louco. Eu tô falando do grande Jeff Montenegro, que agora é nosso colega lá do portal High Speed. Põe um pouquinho da opinião dele sobre essa NASCAR Brasil, principalmente sobre esse duelo de Júlio Campos contra Rafa Dias. Fala, meus amigos do R Final. Olha só, respondendo a questão sobre o Júlio Campos e Léo Torres, né? Não podemos deixar de lado o nosso querido Léo Torres. Liderança do campeonato que já foi do Diogo Moscato, do Beto Monteiro, Alex Sage. Júlio Campos e Léo Torres chegaram em Cascavel liderando, e com as vitórias de Rafa Dias e tudo mais, as duas vitórias de Rafa Dias, a tabela fica mais embolada do que nunca. A gente precisa deixar claro que o conjunto Júlio Campos e Léo Torres é uma dupla e do barulho. Por quê? O Léo Torres é a juventude, é a vontade, é o ímpeto, e o Júlio Campos ele é a experiência, né? Um cara que já andou de tudo, já andou de muita coisa e ganhou muita coisa também. Então, segue a NASCAR Brasil numa disputa ferrenha. Vitor Gens está embolado aí nessa loucura toda. Tem muita gente boa brigando pelo campeonato da NASCAR Brasil. E a gente vai agora para Goiânia. E Goiânia vai ser no estilo NASCAR americana mesmo. Vai ser no anel externo, simulando o oval.
mais um capítulo nessa treta toda, nessa briga toda. Tá bom? Amigos do R Final, prazer em estar com vocês. Minha primeira vez no R Final, hein? Então, contem comigo aí, sempre que desejarem. Um abraço em todos. Aí o Jeff Montenegro e vamos aproveitar que o cara adora o NASCAR. Vamos falar que quem tá honrando o número 11 ultimamente é o Rafa Dias, né? Porque o Denny Hamlin na NASCAR não tá tendo também um ano muito fácil. No ano que os Chevrolet estão se destacando, mas ele é o 8º colocado na tabela e até agora, o momento que eu tô gravando esse programa, que é durante a etapa de Chicago, ele só tem uma vitória, que foi no GP do Kansas, que ele ganhou dando um empurrãozinho no Kyle Larson. Aí você me perguntar, poxa, Nathan, nessa etapa de Cascavel, o Rafa Dias teve um pouquinho de Denny Hamlin nele? Eu falo que não, eu acho que teve mais um pouco de Kyle Busch. Teve aqueles toquezinhos que ele deu no Léo Torres, e teve essa enfiada no meio do Júlio Campos e do Vitor Reis, que pra mim é um pouco de Kyle Busch, sim. Só o Kyle Busch daria um ataque surpresa daquele, gente. Quem acompanha a NASCAR sabe. O Edgar Bueno Neto ganhou pra mim o prêmio de melhor ultrapassagem do dia, mas Rafa Dias com certeza ganhou o troféu Kyle Busch, na minha opinião. Pode carimbar aqui, editor, por favor. E pra gente não ser injusto aqui, gente, a gente fala tanto das disputas da liderança que a gente tem que dar valor também ao pessoal que disputa as outras duas categorias da NASCAR Brasil, né? Que são a Pro-Am e a Pro. E a AM, né? Não é a Pro é a principal, a Pro-Am é a segunda e a AM é a terceira. As três correm juntas com umas diferenças aí que o nosso engenheiro vai explicar. Inclusive até vou lançar a pergunta pra ele. Um piloto da AM, que é a categoria mais fraca, tem chance de ganhar uma corrida na Pro? Vai daí, Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Nathan e amigos do podcast R Final. Olha, Nathan, não só acho, como uma tendência que eu tenho visto aqui e no mundo, tá? Essa história dos pilotos da categoria amador, a AM, começarem a ficarem competitivos em relação à categoria Pro, profissionais. Explicando a vocês a diferença. Existe uma situação onde você tem pilotos mais experientes que outros, então você divide em duas categorias, Pro e AM, ou até mesmo em 3 categorias, dependendo de já um número grande de pilotos, Pro, Pro-Am e Am. Normalmente, essas categorias são com o mesmo carro, são feitas com o mesmo carro, até uma questão de custo, a grande maioria delas segue a ideia de usar o mesmo maquinário, e eles são definidos apenas por diferença de tempo de experiência. Logicamente, os Pros com muito mais e os Ams com menos, tá? E o que acontece, e eu tenho visto isso mundialmente falando, dos pilotos amadores começarem a ter desempenhos pontualmente semelhantes aos pilotos Pros. Eu vejo isso acontecendo, por exemplo, na INSA e na WEC, nas categorias de GTs, onde há esse tipo de divisão. E lá fora, assim como lá fora, aqui no Brasil também. Vejo isso acontecendo de pilotos amadores estarem pontualmente, de vez em quando, andando em desempenhos semelhantes aos pilotos profissionais. Isso deriva de diversas razões, que valem desde simuladores ajudando na preparação, como também a próprio desenvolvimento dos pilotos, que acaba sendo mais rápido do que acontecia até mesmo há décadas atrás, quiçá mais décadas atrás. Então a gente está vendo um desenvolvimento mais rápido desses pilotos desde o começo até um nível ótimo de pilotagem. Então, respondendo a sua pergunta e explicando isso tudo, sim, acredito que nós vejamos pilotos amadores, pilotos AM, estando no nível de competitividade mais para o fim da temporada, depois que eles se acostumarem melhor ao carro, que entenderem melhor o carro que pilotam, sim, estou esperando ver esses pilotos estarem disputando pontualmente, uma vez ou outra, vitórias ou top 3, top 5 com pilotos profissionais. É natural que eu veja isso, eu já considero isso algo natural no final de uma temporada, do meio para o final de uma temporada. Não serão todos, serão alguns, e mesmo que sejam alguns, será uma corrida ou outra, não será sempre. Mas sim, espero ver e fico muito feliz com isso, porque nós estamos vendo pilotos se desenvolvendo mais rápido e tendo bons resultados com menos tempo de espera, graças a essa preparação que você pode ter devido aos simuladores, mas também a esse feedback que vem de fora, que hoje é mais completo do que era há 15, 20, 30 anos atrás, tá bom? É isso aí, Nathan, um grande abraço e uma boa semana a todos!
Aí o Ricardo Arcuri dando a opinião dele. E eu falo que realmente não é tão difícil não, mas os pessoas precisam pegar a mão do carro, primeiro de tudo. É um carro igual, sim, e eles largam juntos, no mesmo grid, todo mundo larga juntos, né? Aquela diferença que a gente vê, por exemplo, na Copa Truck, que larga o pessoal da Truck primeiro e da Super Truck atrás, logo depois. Aí tem uma largada da Truck principal e depois tem a largada da Super Truck. Então isso não é impossível, mas é difícil porque eles largam um pouco mais atrás. A gente não tem um piloto da AEM que consiga alinhar o carro um pouquinho mais na frente para brigar por vitórias como o pessoal da Pro-Am briga. Quem não sabe, o Léo Reis e o Rafa Reis são da Pro-Am e, para quem lembra, eles largaram na frente lá em Goiânia, na etapa de Goiânia. O Léo alinhou o carro na pole position da geral. Então é questão de tempo para eles pegarem o carro, mas em questão de disputa, a gente vê como a briga está evoluindo entre eles. O Léo Yoshi, que tem um pouco mais de experiência, dessa vez derrubou o Henry Couto. Quem não se lembra, o Henry Couto estava vencendo todas na AEM, agora a gente vê o Léo Yoshi voltando à velha forma. E a gente não tem gente ruim na disputa da AEM. A gente tem vale lembrar que o campeão dessa categoria é o Giovanni Girotto, que já tem uma experiência de sprint race. Então, brigarem pelas vitórias aí na geral, eu acho que não é, acho que é questão de tempo. Sem dúvida, o pessoal pegar a mão do carro, alinhar o carro mais na frente e ter a oportunidade certa. Esse circuito de Goiânia vai ser muito legal, porque é um anel externo, uma pista com muito mais velocidade, então, mesmo que o pessoal, na minha opinião, o pessoal da AEM largue um pouco mais atrás, eles podem ganhar posições muito mais fáceis, por causa daquela retona que tem, ligando aquelas curvas rápidas à curva zero, que é a curva final. Então, não tem aquela parte do miolo. Eu acho que o pessoal da, vamos dizer, AEM, que é um pessoal um pouco mais atrás, um pessoal um pouco menos experiente, pode sim chegar a brigar em condições iguais nesse tipo de circuito. E falando em brigar em condições iguais, olha o que eu achei aqui, que o canal Motorsport publicou antes de acabar o dia de domingo. Adivinhou a classificação da temporada 2023 da NASCAR Brasil atualizada. E eu fico feliz em informar que o nosso amigo Rafa Dias foi para 4º lugar na tabela. Isso na categoria Pro. Nela a gente ainda tem o Léo Torres e o Júlio Campos como líderes com 160 pontos e o Rafa já encosta na luta pelo vice-campeonato dessa categoria, porque ele com 130 já está 8 pontos atrás do Vitor James, que é o segundo colocado na tabela com 138 e 6 pontos atrás do Alex Sage e do Beto Monteiro, que estão ali com 136. Vai pegar fogo ou não vai essa disputa? Tá tudo encaminhando para que sim. Então vamos esperar a etapa de Goiânia para a gente ter a resposta completa. E sabe onde parece que pode ter briga pelo segundo posto? Lá na Fórmula 1. Semana que vem tem GP da Inglaterra, lá em Silverstone. E essa semana teve o GP da Áustria, lá em Spielberg. E a gente comentou tudo lá no portal High Speed a respeito disso lá no programa After Race, que foi ao ar nesse último domingo à noite. Para acessar lá é só clicar no canal, lá no High Speed TV no YouTube, e ver a nossa live completa lá com o Luiz Felipe Ramos, o Fábio Santana, Fabrício Peixoto e comigo. Acessa lá para poder ver, como também acessa a lojinha virtual deles para ver os produtos que estão em alta, o highspeedshop.com.br tem as ofertas com um preço bem em conta para você que gosta de automobilismo e quer ter produtos a respeito disso, inclusive do próprio canal High Speed. E também não esquece de seguir as redes sociais deles, que é @portal High Speed no Instagram, portal High Speed no Spotify e no Deezer, além de se inscrever naquele canal do YouTube que tem muita coisa boa. Além das corridas ao vivo e das lives, a gente tem conteúdos específicos, tem entrevistas com alguns pilotos e outras personalidades do automobilismo, e também tem o High Speedcast, que é um podcast original original do portal High Speed, apresentado pelo Pedro Rodrigo, com convidados em loco, nos estúdios Vida Moderna, que é onde o portal High Speed faz essa gravação. E também não esquece de seguir meu Instagram, @NatanRFinal. Lá eu também posto muitas coisas de automobilismo e tem umas enquetes que eu tô jogando aí durante a semana, que estão boas. Eu não tô falando só boas porque eu tô fazendo, mas boas porque o pessoal tá participando bastante. Então fica ligado lá e não perca. O Instagram é @NatanRFinal, Natan com TH. Por hoje, até a próxima e um grande abraço. Olha o Cris aí, humildade, muita velocidade. Humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, da curva eu me aproximo, na reta estou no vácuo. Quando menos perceber, a sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin, nem me escuto ultrapassar. É o meu nome, superação, a batida vira rio.